Olá, queridos amigos da nossa família Foco Total. Vamos conversar aqui para o nosso concurso de analista do Ministério Público sobre Direito Processual Penal. Meu Instagram é Gustavo H.A. Cordeiro e vai ser um grande privilégio ter vocês por lá com dicas sobre direito penal, processo penal, estatutos da criança e do adolescente, praticamente todos os dias. E eu quero começar, sem mais delongas, falando sobre ônus da prova no processo penal. Quero lidar com alguns aspectos importantes que estão previstos no CPP e que foram objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6298 do Distrito Federal, que é a ação direta de inconstitucionalidade que julgou o pacote anticrime. Bom, quando olhamos então para o nosso sistema processual penal brasileiro, nós percebemos que foi adotado o sistema acusatório, de modo que isso implica duas consequências. Primeiro, o juiz não pode iniciar uma ação penal de ofício. O polo ativo de uma ação penal necessariamente estará ocupado pelo Ministério Público na ação penal pública, afinal de contas ele é o titular privativo da ação penal, conforme prevê o artigo 129, inciso 1 da Constituição, ou o querelante na ação penal privada. Bom, uma vez então que eu tenho a percepção de que o sistema acusatório exige que o juiz não possa iniciar uma ação penal de ofício, a segunda consequência é que o sistema acusatório puro também não recomenda que o juiz produza provas de ofício. Por quê? Porque o papel do juiz é julgar com imparcialidade, de modo que, se ele sair produzindo prova de ofício, isso pode de alguma forma fazer com que ele esteja psicologicamente comprometido com a demanda. Portanto, o que é que o sistema acusatório recomenda? Que as partes terão o ônus de provar as suas alegações, portanto, a acusação tem o ônus de alegar o fato típico e a defesa tem o ônus de alegar as excludentes de ilicitude e também as excludentes de culpabilidade, certo? De modo que o juiz deverá então preservar-se equidistante em relação à produção da prova para julgar com imparcialidade, certo? Então, a ideia é precisamente essa. Porém, o nosso Código de Processo Penal prevê lá no artigo 156 que o juiz poderá produzir algumas provas de ofício. Na fase da investigação, prevê o inciso 1 do artigo 156, que o juiz poderá produzir provas antecipadas consideradas relevantes e urgentes. Se tiver uma testemunha que esteja, por exemplo, para morrer porque ela já está com uma idade muito avançada, para mais de 100 anos, ou com uma doença terminal, o juiz, em tese, então, poderá determinar de ofício que ela seja ouvida mesmo na fase da investigação. O que a doutrina e a jurisprudência dizem a respeito disso? Essa previsão do inciso 1, de que o juiz poderia produzir provas de ofício, ela é manifestamente inconstitucional. Ela viola o sistema acusatório. Porém, no que diz respeito à fase processual, o artigo 156, inciso 2 diz: o juiz poderá determinar no curso do processo diligências de ofício para dirimir dúvida relevante. E vejam, não apenas o artigo 156 do CPP prevê que o juiz poderá determinar diligências de ofício no curso do processo, mas outros locais do CPP também prevêem essa possibilidade. O artigo 209 do CPP, por exemplo, prevê que o juiz poderá ouvir testemunhas do juiz, ou seja, ouvir testemunhas para além daquelas testemunhas arroladas pelas partes. Da mesma forma, o artigo 234 do CPP prevê que o juiz poderá juntar documentos de ofício e, por fim, que ele poderá determinar diligências de ofício ao final da ação penal, ao final da instrução probatória, antes, portanto, de julgar-se. Por exemplo, uma
testemunha diz que existe uma filmagem sobre os fatos e que não foi juntada nem pela acusação nem pela defesa, é perfeitamente possível que o juiz possa determinar de ofício a juntada dessa filmagem, certo? Só que essas possibilidades de juiz produzir prova de ofício não são bem vistas pela doutrina. E quando nós olhamos para o artigo 3º-A do CPP, que entrou em vigor a partir do pacote anticrime, portanto em janeiro de 2020, nós percebemos a seguinte redação: o processo penal terá estrutura acusatória, sendo vedado, primeiro, que o juiz tenha iniciativa na fase de investigação, ou seja, o juiz não pode determinar provas de ofício durante a fase de investigação, o que já faz com que, de fato, aquele artigo 156, inciso 1 do CPP, não seja considerado válido. E a segunda proibição do artigo 3º-A do CPP é que o juiz substitua a atuação probatória do órgão de acusação. Portanto, o juiz não pode sair produzindo prova de ofício e, de alguma forma, substituindo a atuação que é naturalmente do Ministério Público ou do querelante na ação penal. E aí a pergunta que se faz é, então o juiz é proibido de produzir prova de ofício? E a resposta é, na verdade, não. O Supremo Tribunal Federal, lá na DI 6298, disse o seguinte: esse artigo 3º-A, quando diz que o juiz não pode substituir a atividade probatória do órgão de acusação, ele tão somente está dizendo que o juiz não pode ser o protagonista da produção da prova. Não significa que o juiz está proibido de produzir prova. Ele pode sim produzir prova de ofício, como, por exemplo, determinar diligências, caso haja uma dúvida relevante. Ele pode também ouvir testemunhas para além daquelas arroladas. Ele pode fazer reperguntas às testemunhas que já foram arguidas pela acusação e também pela defesa. O juiz, portanto, ele pode eventualmente, excepcionalmente, produzir prova de ofício. O que ele não pode fazer é suprir a inércia das partes, certo? Essa é uma primeira questão muito importante para nós, para a nossa prova de direito processual penal em esse concurso de analista para o MP de São Paulo. Segunda questão importante para nós, citação no processo penal. Minha pergunta é: eu posso ter uma citação eletrônica no processo penal? Eu posso ter, por exemplo, uma citação por e-mail no processo penal? E o artigo 6º da Lei 11.419, que é a lei do processo digital, diz não. Eu não posso ter uma citação eletrônica lá no direito processual penal. Problema: veio a pandemia. E com a pandemia, o distanciamento. E a minha pergunta é: se houve a necessidade de que as pessoas ficassem distanciadas, como é que o oficial de justiça fazia para ir aos locais e efetivamente citar as pessoas que estavam envolvidas com processos penais? Então, nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça chegou a olhar para situações em que algumas citações por WhatsApp foram realizadas e o que é que o STJ definiu? Ele definiu o seguinte: embora a lei não preveja citação eletrônica no processo penal, não permita a citação eletrônica no processo penal, disse o STJ, é possível a citação por WhatsApp, desde que eu tenha dois requisitos presentes. Primeiro, eu preciso ter certeza que a pessoa que recebeu a citação é realmente o acusado. E segundo, eu preciso também ter certeza que aquele número pertence ao acusado. Informativo 688 do Superior Tribunal de Justiça. Bom, vamos pensar no direito processual penal. No momento em que, ao final da ação penal, o Ministério Público olha para as provas e percebe que não há elementos suficientes para pedir a condenação do réu, a minha pergunta é: pode ele pedir a absolvição do acusado? E a resposta é sim.
o MP pode sim pedir a absolvição do acusado. Gustavo, mas isso não significa desistência da ação penal? E a resposta é não. O MP realmente está proibido de desistir da ação penal. Isso está previsto no artigo 42 do CPP. Porém, quando o Ministério Público, ao final da ação penal, percebe que as provas não são suficientes para a condenação, ele poderá pedir a absolvição do acusado. E a pergunta é, se o MP pediu a absolvição do acusado, o juiz poderá discordar e determinar a condenação do réu? E a resposta do artigo 385 do CPP é sim. O artigo 385 prevê que nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Ah, Gustavo, mas será que os tribunais superiores confirmam esse entendimento? E a resposta é sim. Veja só o que o STJ definiu lá no RESP 2.022.413 do Pará. O artigo 385 do CPP é compatível com o sistema acusatório e não foi tacitamente revogado pelo artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Ou seja, se o Ministério Público pedir a absolvição do acusado, ele poderá fazê-lo e o juiz poderá divergir, condenando, portanto, esse acusado, certo? Pedido absolutório do Ministério Público é possível e o juiz poderá condenar o réu, mesmo que o MP tenha pedido a absolvição, certo? Bom, outro ponto importante para nós, eu diria até que ele é fundamental na nossa análise, é o chamado princípio da correlação. Quando falamos do princípio da correlação, estamos dizendo que o juiz, quando for sentenciar, ele precisa olhar para a denúncia ou a queixa. Por quê? O juiz não poderá, em hipótese nenhuma, sentenciar fora dos fatos que estejam descritos lá na denúncia ou na queixa. Ok? O juiz, portanto, não poderá sentenciar fora dos fatos ali expostos na denúncia ou na queixa. Certo? Gustavo, mas me diz uma coisa. O Ministério Público fez uma denúncia num crime de ação penal pública. E o juiz, olhando aquela denúncia lá na sentença, ele pode divergir da tipificação do Ministério Público, ou seja, o MP narra, por exemplo, um golpe do test drive. Sabe o que é o golpe do test drive? O rapaz vai lá na concessionária e fala, olha, vendedor, eu quero comprar esse carro. E aí o vendedor fala, olha, você quer comprar o carro? Quero. Então você tem que fazer o test drive, mas a gente tem que ir junto. Vem o comprador, pro pretenso comprador, e fala, não, eu só compro esse carro se eu fizer o test drive sozinho. Ah, é? É. Então tá bom. Já pensando na comissão que ele vai ganhar, ele entrega, então, esse carro. E aí? Nesse caso, a minha pergunta é, o que acontece nessa situação? O cara vai e some, nunca mais aparece. Ele enganou o vendedor e o vendedor entregou voluntariamente a chave na mão dele. Temos uma polêmica doutrinária se isso caracteriza furto mediante fraude ou se isso caracteriza estelionato. Vamos imaginar que o promotor venha e ele descreva esse golpe do test drive na denúncia. Escreveu bonitinho lá. Mas ele capturou esse golpe do test drive como estelionato, que tem pena de 1 a 5 anos. Muito bem. Imaginemos então que o vendedor é ouvido como vítima, testemunhas são ouvidas e confirmam que esse golpe do test drive foi aplicado. Ou seja, o mesmo fato descrito na denúncia foi o mesmo fato provado durante a instrução. E a minha pergunta é, o juiz, quando for sentenciar, ele pode considerar esses mesmos fatos e divergir da capitulação legal? Ou seja, ele pode entender que, na verdade, não se trata de estelionato e sim de furto mediante fraude? Vejam, o fato é o mesmo, golpe do test drive. Pode o juiz divergir da tipificação dada pelo promotor? Não é estelionato, é furto mediante fraude. E, por via de consequência, pode o juiz
impor uma pena de 2 a 8 anos diretamente, sem a necessidade de aditamento da denúncia, sem a necessidade de dar vista às partes? A resposta é sim. O artigo 384 do CPP, que prevê a chamada emendatio libelli, prevê que é perfeitamente possível que o juiz se depare com uma denúncia do Ministério Público e, se os fatos forem os mesmos, o juiz pode divergir do MP na capitulação jurídica. E ainda que a consequência disso seja impor uma pena mais grave, como no nosso exemplo. Isso é legítimo? É. O promotor precisa ditar a denúncia nesse caso? Não, porque os fatos estão ali completamente descritos e o acusado se defende dos fatos. Então, a emendatio libelli, artigo 383 do Código de Processo Penal, prevê que, se os fatos são os mesmos, é perfeitamente possível que nós tenhamos o quê? O juiz divergindo da tipificação, ainda que a consequência seja impor uma pena maior. Para você não se esquecer, quando eu falo de emendatio, eu estou falando de mesmo fato. Emendatio igual a mesmo fato, certo? Porém, quando eu falo a respeito de mutatio libelli, artigo 384 do CPP, a situação é diferente. Vamos imaginar, por exemplo, que lá no inquérito policial nós tenhamos a informação de que um determinado agente praticou uma subtração contra uma vítima. Um réu, não é? Um autor praticou uma subtração contra a vítima, certo? Mas não há nenhuma descrição no inquérito de que essa subtração se deu mediante violência ou grave ameaça. Então, o promotor vai descrever a subtração não violenta na denúncia e vai denunciar por furto o acusado. Vamos imaginar que durante a instrução probatória, surge um fato novo, ou seja, o juiz ouve a vítima, ouve as testemunhas e elas dizem, sabe o quê? Ó, excelência, na verdade eu tenho um fato novo aqui. Na verdade, essa subtração aqui não foi uma subtração comum. Ele empregou violência ao subtrair o meu celular. Ele, por exemplo, me deu murros no braço, no rosto, nas costas, para que eu entregasse o celular. Opa, eu tenho um fato novo. A denúncia aqui, ela narrou uma subtração sem violência. E eu tenho um fato novo aqui. Pergunto, pode o juiz sentenciar considerando essa violência, esse fato novo? E a resposta é não. Por quê? Princípio da correlação. O juiz só pode condenar alguém de acordo com os fatos que estão descritos na denúncia, certo? Então, se surgiu esse fato novo e o juiz não pode condenar o réu diretamente em razão da existência desse fato novo, a minha pergunta é: o que deve acontecer nesse processo? Resposta: o juiz deve abrir vista ao Ministério Público para que o Ministério Público faça um aditamento à denúncia. Aditar para quê? Para incluir essa violência, para incluir a violência na descrição dos fatos. E dizer ao final que não se tratou de furto e sim de roubo. Essa é a mutatio libelli. Então, se a emendatio libelli, ela é aquela situação em que nós temos os mesmos fatos, na mutatio libelli mudou o fato. Repito, se na emendatio libelli eu estou falando do mesmo fato criminoso, lá, se os fatos são os mesmos e o juiz só divergir da tipificação dada pelo promotor, então, nesse caso, sendo o mesmo fato, o juiz poderá sentenciar diretamente sem a necessidade de aditamento. O MP não precisa ditar a denúncia para que o juiz possa condenar o réu, ainda que a uma pena mais grave. Agora, no que diz respeito à mutatio libelli, eu tenho uma situação diferente. Na mutatio libelli mudou o fato. Então, se mudou o fato, se eu tenho um fato novo, o MP obrigatoriamente precisa aditar essa denúncia ou essa queixa, certo? Por quê? Porque se o MP não aditar,
o juiz não pode considerar esse fato novo da sentença. Então, o juiz só pode considerar esse fato novo na sentença se houver aditamento por parte do MP. Gustavo, e se o promotor não quiser aditar, o que o juiz faz? O juiz tem que encaminhar o processo para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, a fim de que o Procurador-Geral dê a última palavra sobre a pertinência de nós termos aqui esse aditamento ou não. O PGJ que vai dar a última palavra, certo? Muito bem. Outro ponto importante para nós diz respeito ao Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Bom, olhando para o plenário do júri, a minha pergunta é: será que o promotor pode, ou a defesa pode, se utilizar de argumentos de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado? E a resposta é, como regra, lá nos debates orais é livre a fala do promotor e do defensor. Porém, eu tenho 3 proibições no artigo 478 que, caso sejam violadas, acarretarão, sabe o quê? Como consequência, acarretarão a nulidade do plenário do júri. Então, não poderão ser utilizados como argumentos de autoridade para beneficiar ou para prejudicar o acusado esses 3 argumentos. Nem o MP nem a defesa pode fazer referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. Então não pode, por exemplo, o promotor falar: senhores jurados, o acusado não está aqui por acaso. Ele foi pronunciado pelo juiz que entendeu que há indício suficiente de autoria. Opa, isso não pode. Não pode a defesa também vir e falar: senhores jurados, eu tenho aqui a decisão de pronúncia do juiz que não fala que o réu é culpado, fala apenas que há uma dúvida razoável que deve conduzir o acusado ao plenário. Então, se o juiz tem dúvida, os senhores também não podem ter certeza de que foi ele e, portanto, devem absolver. Isso é proibido. Eu não posso ter a utilização da decisão de pronúncia como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. Segundo, eu também não posso ter a referência ao uso de algemas para beneficiar ou prejudicar o acusado. Portanto, não pode o promotor vir e falar: senhores jurados, olhem para esse homem, ele está algemado aqui, tem polícia penal, polícia militar fazendo a segurança. Ele é perigoso, então os senhores têm que condená-lo, porque se ele for absolvido, ele sai sem algema por aí para assolar a sociedade toda. Opa, isso não pode ser falado. Da mesma forma como a defesa não pode falar: senhores jurados, olhem para esse pobre homem que está algemado, humilhado, tenham misericórdia dele. Também não é possível, porque a referência ao uso de algemas não pode ser utilizada para nem beneficiar e nem prejudicar o acusado. Finalmente, também não é possível que se utilize como argumento de autoridade do exercício do direito ao silêncio. Então, se o acusado ficar em silêncio durante o júri, no seu interrogatório, ou nos interrogatórios anteriores, na fase policial ou na primeira fase do procedimento do júri, esse seu direito ao silêncio não pode ser explorado nem pela acusação e nem pela defesa, certo? Se eventualmente houver o descumprimento dessas regras, nulidade do júri. Agora, eu não posso utilizar-me da pronúncia como argumento de autoridade para beneficiar ou para prejudicar o acusado. Mas minha pergunta é: eu posso ler trechos da pronúncia sem fazer nenhum comentário ou sem utilizá-la como argumento de autoridade? E a resposta é sim. O STJ diz: a simples leitura da pronúncia não leva à nulidade do julgamento, certo? Outra coisa que acontece muito também lá no Tribunal do Júri é a leitura de antecedentes. E aí eu pergunto: é possível que nós tenhamos a leitura de antecedentes por parte da acusação ou da defesa? E a resposta do STJ é a seguinte: antecedentes do réu podem ser lidos. Os antecedentes do réu podem perfeitamente ser lidos. Agora, os antecedentes da vítima, é proibido ler os antecedentes da vítima, é proibido requerer que os antecedentes da vítima sejam juntados aos autos do processo, certo? Então, eu não posso ter
antecedentes da vítima e nem antecedentes do réu, certo? Agora, antecedentes do réu podem ser lidos perfeitamente, não há nenhuma nulidade. Agora, os antecedentes da vítima, esses não poderão ser lidos em hipótese nenhuma, segundo o STJ. Último ponto dentro de tribunal do júri importante para nós, aliás, penúltimo, é a questão dos documentos e objetos que podem ser apresentados em plenário pela acusação e pela defesa aos jurados. Como regra, se um documento, se um artigo de jornal, se uma matéria jornalística ou um objeto que diz respeito aos fatos quiser ser apresentado ou mostrado aos jurados, isso precisa ser juntado no processo com 3 dias úteis de antecedência, como prevê o artigo 479 do Código de Processo Penal, certo? Então, se eu quiser juntar, se eu quiser falar, mostrar, ler algo que diga respeito àquele caso que está sendo julgado, eu preciso juntar dentro desse prazo de 3 dias úteis antes do dia do júri, certo? O júri é na quinta, eu tenho que juntar na segunda. Ok? Bom, mas o que pode e o que não pode? Vejam, o parágrafo único deixa muito claro que essa proibição de ler ou exibir aos jurados algo que não tenha sido juntado em 3 dias úteis antes compreende vídeos, fotografias, quadros, objetos cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato daquele caso. Ou seja, se eventualmente eu quiser ler uma reportagem de jornal sobre o caso, sobre aquele caso que não tiver sido juntada em 3 dias úteis, eu não posso. Se eu quiser ler ou apresentar para os jurados uma matéria de televisão sobre aquele homicídio, eu também não posso, tá? Agora, materiais correlatos, como por exemplo uma reportagem geral sobre feminicídio, um julgado sobre motivo fútil do STF ou do STJ, tudo isso é permitido, certo? Então, quando eu falo sobre materiais que envolvem o caso, isso eu não posso, em hipótese nenhuma, ler, mostrar, se não tiver sido juntado dentro de 3 dias úteis antes, justamente para não pegar a parte contrária de surpresa. Agora, outros materiais correlatos que você queira ler, exibir, mostrar, desde que não se refira àquele caso em específico, está liberado, está tudo bem, certo? Execução provisória da pena. O Supremo Tribunal Federal decidiu lá no tema 1068 o seguinte: olha, o CPP, com a entrada em vigor do pacote anticrime em janeiro de 2020, passou a prever que, no júri e apenas no júri, se o juiz condenar o réu a 15 anos ou mais, eu posso ter a execução provisória da pena, ou seja, eu posso ter o juiz determinando que o réu seja preso imediatamente ao fim da leitura da sentença. Beleza. O fundamento aqui é a soberania dos vereditos, tá? Que prevalece sobre a eventual direito ao recurso. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 68, tema repetitivo 68, decidiu o seguinte: olha, lá no júri, a soberania dos vereditos autoriza a imediata execução da condenação dos jurados, independentemente da pena. Ou seja, se o CPP fala que eu só posso prender no plenário, executar provisoriamente a pena se a pena do juiz for de 15 anos ou mais, o STF fala, não, eu posso determinar a execução provisória da pena qualquer que seja a pena imposta, mesmo que seja inferior a 15 anos, por exemplo. Certo? E, para terminar a nossa revisão, e se eventualmente o caso, claro, fosse de absolvição? O caso era claro de absolvição, caso clássico de legítima defesa. Mas eu tive a condenação por parte dos jurados. Pode o juiz não impor essa execução provisória da pena? E a resposta do parágrafo 3º do artigo 492 é sim. O juiz poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória da pena quando houver uma questão substancial cuja resolução pelo tribunal possa plausivelmente levar à anulação dessa condenação, certo?
Então, se claramente o caso era de absolvição e o juiz e os jurados condenaram, excepcionalmente o juiz pode não determinar a execução provisória da pena e permitir que o acusado possa apelar em liberdade. E assim terminamos a nossa conversa sobre a revisão de direito processual penal. Sou o professor Gustavo Cordeiro, meu Instagram é Gustavo H. Cordeiro e espero vocês lá para trocarmos uma ideia e para municiar vocês de conteúdo de qualidade para concursos públicos. Deixo a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e ad sumos. Tchau, tchau.